vai fazer uma corridinha de Bíblia aqui hoje. Titi, tem aquele leão lá que foi postado no Face e no WhatsApp para colocar de fundo? Se tiver, ele põe. Não tem? Bom, quem tem WhatsApp, né, viu que tinha um fundo lá, né, um leão, e tinha uma pergunta. A pergunta era: sou cristão, e agora? Eu tenho, nessa minha caminhada com Deus, eu tenho visto uma problemática. A problemática é qual? A gente vem a uma igreja, como vocês vêm hoje, a gente ouve uma palavra, uma ministração, alguém fala de um Deus vivo, de um Deus que nos ama, alguém fala de uma pessoa chamada Jesus. Diz que esse Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Até aí tudo bem, até aí está fácil. Fazem um apelo, a gente vem aqui à frente, às vezes se ajoelha, às vezes não, depende. Mas a gente acaba fazendo uma oração de confesso. A gente acaba aceitando Jesus como nosso eterno, exclusivo e único Salvador. Se alguém não fez isso aqui, depois a gente faz, tá? Fica tranquilo, fica na boa. É isso aí, sou cristão. E agora? Essa é a temática da minha ministração hoje. Eu sinto que quase todas as ministrações, as palavras que Deus me dá, é sobre vida cristã. A maioria delas. Porque eu tenho percebido essa dificuldade. Depois que a gente aceita Jesus, a gente volta para casa, do nosso trabalho, colégio, faculdade, família e tal, e a gente se depara com uma realidade. A gente não sabe mais o que fazer depois disso. Ninguém nos explica direito o que fazer. Quando eu me converti, em 2000 mais ou menos, 98, 99, por aí, ninguém me explicou. Eu me batizei em 2004 porque me falavam que era necessário que eu me batizasse nas águas para cumprir testemunho entre os céus, a terra e o inferno, e também para os homens. Se batizar nas águas é importante. E depois disso eu fiquei no vácuo, fiquei me sentindo desolado, não sabia mais o que fazer. Ninguém me falou qual é o próximo passo. Aí eu perguntei para algum pastor e me falaram: o próximo passo para que você cresça na vida com Deus é você se tornar obreiro. Então tá bom, a gente vai ser obreiro, né? Fui lá, fiz um teste e tal, entrei a obreiro. Depois disso me falaram que de obreiro daí você pode virar diácono. Eu ainda não sou diácono, eu não sei o que eu sou na verdade, mas eu estou no meio do caminho. Depois de diácono, você pode virar, se não me engano, evangelista, eu acho, ou pastor. Aí você cresce mais um pouquinho e vira mestre. Aí você cresce mais um pouquinho com Deus assim e você vira apóstolo. Tem algumas igrejas que tem lá assim o clero, o máximo deles é apóstolo, né? Chegou o apóstolo tal, tudo bem. Aí eu perguntei para uma pessoa: e depois do apóstolo, o que vem? Deve ter alguma coisa, né? Inventaram uma função nova, né? Um status maior do que apóstolo. Chama-se patriarca. Tem uma fé, uma igreja que tem um patriarca. Aí eu fiquei pensando: bom, o homem inventa tantos cargos e funções que agora, depois de patriarca, não resta mais nada a não ser semideus, não é? Eu acho que a gente pode chegar lá. O que vocês acham? Não, claro que não. Isso é uma besteira sem tamanho. O que eu descobri, não importa o cargo, a função, não importa a sua escolaridade, não importa o seu grau de instrução, não importa a sua condição financeira, temos uma chamada vida cristã. Quando a gente se batiza, eles dizem assim: você morreu para os pecados e nasceu para uma nova vida. Maravilha, temos uma nova vida. Quando somos novos, convertidos, novos na fé, nos chamam de crianças na fé, porque realmente não temos entendimento. E essa, é claro que é uma comparação, uma alegoria, e essa alegoria é verdadeira. Assim como uma criança recém-nascida não sabe andar, não sabe se alimentar sozinha, assim somos nós nessa nova vida, que é a vida cristã ou a vida com Deus.
A melhor coisa que podem fazer para um cristão é deixar que ele cresça. Mas tem muitos pastores, mestres, igrejas que não querem que os cristãos cresçam. Eles abafam o ensino. Eles abafam aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Eu quero dizer uma coisa para todos vocês que estão aqui, muito, muito importante, talvez a coisa mais importante da noite. O seu crescimento com Deus depende unicamente de um relacionamento entre você e o próprio Deus. Não depende de mais ninguém. Depende do quanto você tem sede, do quanto você quer buscar esse Deus. Temos um alvo? Por que buscamos a Deus? Quero dizer para vocês, não é apenas para fugir de uma condenação vindoura, não é apenas para fugir de um inferno, um fogo consumidor. Buscamos a Deus porque Deus é bom. Esse é um Deus bom. Ele é um Deus justo. Eu vou hoje passar para vocês, não vou me enrolar muito, algo que eu descobri. Eu vou tentar, tá? Vou tentar não me enrolar. Vou tentar. É só uma tentativa. Pode mostrar, cada um pode virar a sua folha para o lado do povo lá. Vamos ver. Está lá, rapaz. Todos estão vendo? Todos estão conseguindo ler? Este é um mapeamento da vida cristã. Eu penso que foi uma palavra de Deus revelada, não para mim, mas para todo cristão, para toda pessoa de Deus. Eu vou passear com vocês hoje sobre esses 6 temas, de maneira rápida, e vocês vão entender que esta é a caminhada cristã. De maneira rápida, vocês vão compreender que, primeiro, nós ouvimos a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus, gera fé em nosso coração. Gerando a fé de Deus em nosso coração, nos capacita a obediência. Somente com uma grande fé e obediência a Deus é que podemos seguir a vida cristã. A obediência que vocês vão aprender que nos leva à justiça. É muito importante, não se prega sobre justiça de Deus. Vamos aprender hoje por que é importante cumprirmos justiça de Deus. Eu não estou falando de justificação. Quando chegarmos nesse tema, vocês vão entender. A justiça vai nos levar à santidade, e a santidade vai nos levar à vida eterna. Esse é o mapa cristão. Vocês podem ficar numa posição mais confortável, com os papelzinhos agora, só sempre de frente para o pessoal, tá? Para que grave bem. Esse é o mapa da vida cristã. Vocês que estão aqui à frente vão ficar comigo até o final, tá? Somos um só. Vamos todos juntos. Este é o mapa da vida cristã. Pode ficar com um levantado também. Amor da minha vida, traz uma garrafinha de água aqui, por favor. Bom, ela é aquela moça que fica nos palcos dos programas. É o reflexo da blusa. Valorosa varoa, é isso aí. Bom, ainda sobre a temática de vida cristã, certa vez eu me decepcionei com o meu pastor. E vou explicar por quê. Me falaram que o crescimento cristão, o meu pastor me ajudaria. Falaram isso para vocês também? Sim. Alguém fala, o pastor ajuda vocês a crescer, né? Ajuda, né? Pelo menos é para ajudar. Aí, certa vez, eu estava numa situação muito difícil, uma situação mais difícil da minha vida. Eu não sabia o que fazer. Eu não tinha entendimento, eu não tinha para quem correr. Então, eu corri ao meu pastor. Querido, o titio é o Frank, tá? Digamos. E o pastor é outra pessoa. Querido, quero dizer uma verdade para você. E eu ali, né, sedento por aquela verdade que iria resolver os meus problemas. E ele diz assim: na vida, nas situações mais difíceis da nossa vida, precisamos tomar as nossas decisões sozinhos. Foi isso que eu ouvi. Ora, no momento mais difícil da minha vida, meu pastor disse que eu preciso resolver sozinho. Você está de sacanagem com a minha cara, não é? Fala sério, o que é isso? Eu fiquei muito decepcionado com o meu pastor esse dia. Mas com o passar do tempo, eu descobri que ele estava certo. Existem alguns momentos da vida, meu irmão, que é só entre você e Deus.
Não é à toa que dizem que a salvação é individual. É você com Deus. Não tem mais ninguém. Não tem pastor, evangelista, pai e mãe. Não tem ninguém que possa fazer nada por você. Não tem intermediadora nenhuma, nem intermediadora. Embora Jesus seja o nosso advogado. Seguindo. Eu gostaria de perguntar, eu sempre falo aqui em quase todas as vezes que eu penso, o que é a Bíblia? Quem acertar, quem der a resposta que eu quero ouvir, vai ganhar um prêmio. O que é a Bíblia? A espada. Não, não é a resposta que eu quero. Está tudo certo, mas não é a resposta que eu quero. Está certo, mas não é essa a resposta. Eu acho que eu vou começar a dar um prêmio e nunca acertam. Eu gosto de dizer que a Bíblia é a expressão do caráter de Deus. Expressão do caráter de Deus. Então, quando analisamos a Bíblia, não devemos analisá-la apenas um único texto. A gente deve analisar ela de capa a capa. Porque toda ela é a verdade. Toda ela é a expressão do caráter de Deus. Alguns teólogos dizem e fazem escritos e estudos sobre versículo de versículo. E eles dizem que se você estudar aquele versículo isolado da palavra de Deus, você cria um pretexto que vai gerar um contexto que gera uma mentira, ou alguma coisa do tipo. Eles têm bem a verdade. A verdade inteira é que toda a Bíblia deve ser analisada. E é o que vamos tentar fazer hoje, de maneira resumida. Quero dizer uma coisa para vocês, que o nosso alvo é Cristo. O nosso único alvo, o propósito de existência da igreja, o propósito da cruz, o propósito de Jesus aqui na terra foi apenas um: criar um caminho entre nós e a vida eterna. Nós estávamos separados de Deus pelo nosso pecado. Essa é a verdade. Não estamos aqui para mais nada, a não ser ganharmos, conquistarmos a vida eterna. E a vida eterna, essa conquista de que eu estou falando, não se trata de méritos nossos, se trata da cruz. O nosso alvo é a vida eterna. Vamos falar sobre ouvir. Ouvir? Quem que está para ouvir? Mateus, fica de pé um pouquinho. Destila um pouquinho assim em volta, assim, de um lado para o outro. Destila aí, para o povo entender o ouvir. Tudo começa com o ouvir. Sem ouvir nós não aprendemos, não crescemos. Mas estamos falando de reino de Deus, não é? Então é claro que devemos ouvir algo de Deus. Não é qualquer coisa que vai resolver. Precisamos ouvir a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Sabe, irmãos, eu sempre me preocupo quando conversando com alguém e essa pessoa me responde que não está mais ouvindo a Deus. Porque se a capacidade de ouvir a Deus nos foi tirada, não vamos conseguir mais crescer em Deus. Aprendemos pelo ouvir. João 8,47 diz assim: aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. É uma palavra forte sobre ouvir. Aquele que pertence a Deus ouve a voz de Deus. Não é essa, Titi? 8,47. Alguns versículos, Titi, eles não estão naquela lista que eu te dei, eles têm que ir pulando. João 8,47. Você pertence a Deus? Você tem certeza disso? Como que você tem certeza de que você pertence a Deus? Se você está ouvindo a voz de Deus, já é uma boa dica. João 10,25. Marcão, você consegue ler aí? Respondeu-lhes Jesus: já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Legal. Pode continuar para o 27. Mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Marcão, já vai achando aí Romanos 10,17.
Eles não leem, só acham. Entendem? Olha, eu vou destacar um pouquinho para vocês do 25 de João. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Isso é Jesus falando. Somos ovelhas de Deus? Somos ovelhas de Jesus? Então nós devemos ser capazes de conhecer a voz do nosso Deus. Se não estamos ouvindo a voz de Deus, talvez não sejamos suas ovelhas. Se eu não consigo ouvir a voz do meu Deus, eu tenho um grande problema, pois talvez eu não seja ovelha como eu pensava que era. Ouvir a Deus é importante. Achou, Marta? Romanos 10, 17. Manda lá. Aquela voz que se modelo. Será? E de sorte que a fé fez pelo ouvir e vir pela palavra de Deus. Consequentemente, na minha versão diz assim: consequentemente a fé vem por ouvir e ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Pode deixar. A fé vem por ouvir e ouvir a mensagem. Por que o primeiro passo é ouvir? Porque a fé vem por ouvir e ouvir, e o segundo é fé. O que vocês acham? Quanto mais eu ouço a palavra de Deus mais vai gerar fé no meu coração, na minha vida. Não sou eu que estou dizendo, é o verso. A fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem de Deus. Por acaso alguém aqui tem pouca fé? Ou não tem fé nenhuma? Se você está com pouca fé, comece a ouvir e ouvir mais a mensagem de Deus, a palavra de Deus pregada, a Bíblia, porque isso vai gerar fé no seu coração. A fé para o cristão é como o ar para nós que respiramos. Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Isso. Olha que texto lindo. Isso é Jesus falando para você: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir. Por que eu consigo ouvir Deus batendo? Porque eu tenho fé. Porque eu ouvi. Senão eu nem vou conseguir ouvir Deus batendo. Se fosse diferente, todas as igrejas estariam cheias. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. Casa, aqui está dando o contexto do seu coração. Não necessariamente a sua casa, o seu endereço, o seu CEP e tal. É o seu coração. Hoje Deus está dizendo: vocês que estão aqui agora, eis que estou à porta e bato. Eu digo para vocês: abram o seu coração para ouvir a mensagem de Deus, porque ela tem vida para vocês. Provérbios 28, 9, quem achou? Depois alguém acha Gálatas 3, 2. Que desvia os ouvidos. Pode ser? O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Uau! Isso é forte. Eu vou ler em outra versão, a versão NVI. Diz assim: se alguém se recusa a ouvir a lei, no contexto lei o que é? Lei é a palavra de Deus, tá? Então se alguém se recusa a ouvir a palavra de Deus, que é a nossa lei, até as suas orações serão detestáveis. É impossível alguém que ora a Deus e não ama as suas leis, e não ouve a sua palavra, e não busca ouvir a sua mensagem, ou não tem fé. Como alguém poderia orar sem fé? Não faz sentido nenhum. Gálatas 3:2, quem achou? Só quiseras saber isso de vós, recebestes o Espírito Santo, e pelas obras da lei, pela pregação da fé? Na minha versão diz assim: gostaria de saber apenas uma coisa. O autor pergunta apenas uma coisa, e eu faço essa pergunta para vocês hoje. Eu só quero saber uma coisa: foi pela prática da lei
que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram. Vocês estão aqui ouvindo, isso vai gerar fé no coração de vocês e vai capacitar vocês a receber o Espírito Santo na vida de vocês. Isso é a prática do Evangelho. Não recebemos o Espírito Santo pela prática da lei. Não é pela prática da lei. Quando a gente estiver aqui em justiça, vamos falar um pouquinho de lei. Justiça e obediência está relacionado à lei. Não tem nada a ver com seguir a lei, lá os 10 mandamentos, Deuteronômio e tal. Embora a lei seja o nosso tutor, seja balizas que nos levam até o coração de Deus. Não abolimos a lei, mas a salvação não é pela lei. Vocês receberão o Espírito de Deus pela fé. O Espírito Santo vai capacitar, vai encher o coração de vocês de fé. De como? Quando vocês ouvem a palavra de Deus, que gera fé na vida de vocês, que lhes dá o Espírito. O Espírito Santo é importantíssimo para o cristão. Sem o Espírito Santo não há crescimento. Para ouvir a palavra de Deus, baixe suas defesas. Deixe de julgar tudo e todos. Deixe de julgar o calor, deixe de julgar o pregador que fala errado às vezes, deixe de julgar a música, as pessoas, a pessoa que está do seu lado. Deixe de julgar. Baixe as defesas do seu coração para que ele possa entrar na sua vida. Vamos falar sobre fé. Fé. Quem que está com a fé? Pode fazer igual o Mateus também? Não. Isso aí é para apoio visual, é para vocês gravarem bem, tá? Preciso o pessoal ficar com a Bíblia aí, Marcão e Fé. Hebreus 11:1 e Hebreus 11:6, tá? E 2 Coríntios 5:7, fica já na agulha aí. Hebreus 11:1, está lá na Fé, Titi. Vai dizer o seguinte, vamos ver se rola. Eu vou ler aqui para tentar. Tá. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Na versão Almeida, Revista e Corrigida, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento. No lugar ali, a fé é a certeza. Outra versão diz: a fé é o firme fundamento. Por que a fé é firme fundamento para a sua vida? Porque é sobre ela que você constrói algo. Faz sentido, né? Fundamento, aqueles que sabem construir casa ou constrói alguma coisa, sabem que precisa de coluna, né? A fé é a coluna que vai sustentar a sua vida cristã. Eu ouço, ouvir me gera fé. A fé que me dá também o Espírito Santo, me dá sustentação para uma vida com Deus. 11:6, Hebreus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna agradador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Outra coisa que a fé vai fazer pela sua vida é capacitar você a agradar a Deus. Quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Como é que você vai orar se você não acredita em Deus? Se você não tem fé em Deus, nada funciona. Sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos de fé. Se eu não tenho fé, como eu espero alcançar qualquer coisa em Deus? Eu não alcanço nada. 2 Coríntios 5:7, quem achou? Depois Efésios 2:8-9 e 1 João 5:4. Porque andamos por fé, não por vista. Minha versão diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Se você é tipo Tomé, só acredito vendo, você está fora desse verso. Vivemos por fé, não por vista, mas por fé. O cristão vive de fé em fé. Cada dia é um desafio à sua fé. É um desafio, um convite a você guardar a sua fé. Efésios 2:8-9, quem achou? Depois procure 1 João 5:4, eu vou ler para ir mais rápido. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8-9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie.
para que ninguém se glorie. Por isso que não é por obras. O próximo, se alguém quiser achar, 1 João 5,4, 1 Coríntios 2, 4 e 5 e Gálatas 5, 4 e 6. Por que a salvação é pela graça? Por isso que eu falei para vocês, quando a gente chegar aqui em obediência e justiça, vocês vão entender. O pessoal já está descansando. Levanta as plaquinhas aí, galera. O pessoal gravar bem. Isso, bonito. Depois vão ganhar um prêmio. O Titi vai dar um prêmio para cada um de vocês. A salvação é por graça. Nada do que fazemos pode nos garantir a salvação. É graça, é dom de Deus. Eu aprendo aqui que a salvação vem pela fé. Na graça de Jesus Cristo, que é a cruz, não há nada que eu possa fazer para mudar isso, porque está relacionado com amor. 1 João 5,4, quem achou? Ninguém achou? Então diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Te disse, isso que não colocou, garoto eficiente. O que é nascido de Deus vence o mundo, esta é a vitória que vence o mundo. A fé vai me capacitar o quê? A vencer o mundo. O cristão precisa vencer o mundo. O cristão precisa vencer a si mesmo. Temos uma legião de dificuldades que enfrentamos todos os dias. A fé vai nos dar condição para vencer o mundo. É o que diz ali. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé em quê? É claro que em Jesus Cristo. Lógico. Alguém achou 1 Coríntios 2,4? Gálatas 5, 4 e 6. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Veja que interessante. Demonstração de poder. Para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A fé é o poder de Deus para a sua vida. Gálatas 5,4 vai dizer assim: vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós guardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Pois é mediante o Espírito que nós guardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Precisamos guardar justiça. Eu aprendo aqui que a lei não pode me justificar. Aprendo ainda que eu posso cair da graça. Há algumas pessoas que dizem que uma vez salvo, sempre salvo. Mas esse verso diz que eu posso cair da graça. No comecinho a minha versão diz assim: vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Podemos cair da graça de Deus, podemos cair da salvação. Ter fé é tão importante quanto o ar que respiramos. Vamos falar agora o quanto que eu mais ouço a palavra de Deus, mais fé eu tenho para obedecer. 1 Coríntios 12, 8 diz assim: pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Veja que a fé é uma das partes do fruto do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo. Ouvir a palavra de Deus é me encher de algo chamado fé, que vem pelo Espírito Santo, que vai me capacitar a obedecer. A fé vai me capacitar a obedecer a Deus. Vamos ver por quê. Estamos no terceiro tempo, obediência. O pessoal que está procurando pode encontrar aí Lucas 17, 3 e 5 e 1 Samuel 15, 22. Por que obedecer é tão importante? Ora, nada funciona sem obediência, nada funciona sem ordem. Até o reino animal tem ordem. O que baseia o que eu estou dizendo para vocês é este verso de Romanos 1,5: por meio dele, por causa dele, do seu nome, que é Jesus Cristo, certo? Recebemos a graça, que é a salvação, e é postulado para chamar dentre todas as nações um povo. Quem é este povo? Todos nós, todos aqueles que acreditam em Deus. Para quê? Para a obediência que vem pela fé.
A fé me leva à obediência. Está lá, obediência que vem da fé. Que eu sou cheio quando eu ouço. Eu ouço, que gera fé, que me capacita a obedecer. Obedecer o quê? Ou quem? A desobediência trouxe o pecado para o mundo. Quando Adão estava lá com Eva, lá no paraíso, eles desobedeceram a Deus. E por isso o pecado entrou. Eles foram expulsos do paraíso, expulsos da presença de Deus. E virou o que virou hoje. Romanos 1,5 vai dizer assim, que é isso aí. Para chamar dentre todas as nações um povo, para a obediência que vem da fé. Obediência. Deus busca obediência. Precisamos de fé realmente para obedecer. Se você começar a ler as Escrituras, você vai ver que muitas vezes as coisas que Deus orienta você a fazer é loucura. Ele diz para a gente amar os nossos inimigos. Já viu coisa mais louca que essa? Você amando o seu inimigo? Diz para perdoar aqueles que me ofendem. Diz para amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Olhe, se eu não preciso de tamanha fé que me leve à obediência, só naquilo no comecinho, eu não estou nem me alongando, hein? Só no comecinho. Só na questão do perdoar os nossos inimigos eu já preciso de uma grande fé. Quem achou Lucas 17, 3, 5? Tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, tu lhe perdoarás. Disseram então os apóstolos do Senhor: aumenta-nos a fé. Cara, Jesus está ensinando para os apóstolos tudo o que eles têm que fazer. E certa vez, o que eles dizem? Senhor, aumenta-nos a fé. A gente não tem tamanha fé para obedecer tudo isso que o Senhor está dizendo. Aumenta-nos a fé. Precisamos de fé para conseguirmos obedecer a Deus. Porque pelas nossas forças, estamos perdidos. Rapidinho, o que agrada a Deus? 1 Samuel 15, 22, quem achou? Obedecer é melhor do que sacrificar. É isso. Porém respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios? É uma pergunta. Quando em que se obedeça a sua palavra? 1 Samuel 15, 22. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Deus não está interessado no seu sacrifício. Deus não está interessado no seu dinheiro, na sua oferta, nos seus bens. Ele está interessado, o que mais agrada o coração de Deus é a sua obediência. Aleluia. Não deixar isso com cara de igreja. Pode dar uma glória a Deus aí. Que bom, vai ficar perto da igreja agora. Eu devo obedecer. Agora, Franklin, quando você diz obedecer, me remete a perguntar: obedecer o quê? Qual lei de Jesus? Eu vou dar uma dica. 2 João 1,6 diz assim: estes são o amor, que andemos em obediência e aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este: que vocês andem em amor. Achou? 2 João 6. E o amor é este: que andemos segundo os seus mandamentos. Que mandamento? A lei de Deus, é o que estamos falando. Este é o mandamento, que foi o que eu perguntei: qual mandamento vocês querem seguir? Uma dica: este é o mandamento. Como já desde o princípio ouvistes, quer falar, há muito tempo que é falado isso, ouvistes para que ele andeis, que vocês andem em amor. Eu gostaria que vocês, bem rapidinho, 1 Coríntios 13 vai dar uma dica. Você quer uma dica de qual lei de Deus seguir? Leia Coríntios 13. 1 Coríntios 13 em dia. Capítulo 13 vai falar da lei do amor. O amor tudo suporta. E por aí vai. Me falaram que eu tenho mais 25 minutos. Vamos falar sobre justiça. Justiça. Tá com a câmera aí.
Justiça é o cumprimento de Deus. Justiça pode desfilar. Desfila a justiça. Vai lá. Justiça é o cumprimento da lei. Por que eu preciso cumprir justiça? Foi o que eu perguntei para vocês. Eu preciso cumprir justiça, pois o reino de Deus é justiça. É só por isso. E também para que eu possa alcançar este reino de Deus. Muito importante. Primeiro, eu não estou falando de justificação, pois a justificação é somente pelo sangue de Cristo. Eu não estou falando de justiça por obras, como a gente viu anteriormente, pois ninguém será justificado pelas obras. Eu não estou falando da justiça dos homens, que para Deus é trapo de imundícias. Eu não estou falando da justiça de Deus, no sentido de juízo, julgamento, pois aí seria já a condenação. E a Bíblia nos ensina que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Provérbios 16:12, eu vou ler para ser mais ágil aqui. Diz assim: a prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. Salmo 89:14 diz assim: justiça e direito são o fundamento do seu trono, graça e verdade te precedem. Salmo 97:2 diz assim: nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Romanos 14:17 ainda diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria do Espírito Santo. Conseguiram captar alguma coisa nesses versículos? O que tem de comum nesses versículos? Todos esses versos dizem sobre justiça, e todos esses versos dizem que o reino de Deus é justiça. O último mais específico, né? O Romanos 14:17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. Deus não nega a si mesmo, também não nega a sua palavra. Se ele diz em Provérbios que a justiça porque com justiça se estabelece o trono e ele tem um reino, é claro que ele vai governar esse reino com justiça, pois ele mesmo vem dizer que a justiça estabelece o trono, e diz que justiça e direito são o fundamento do seu trono e do seu reino. Deus é um Deus justo. Não é um Deus de juízo, mas Ele é um Deus de justiça. Amém. Romanos 6,16 é a base do que eu lhes digo, diz assim: não sabem que quando vocês oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Começaram a entender que a obediência me leva a cumprir a justiça de Deus? Vamos lá, eu ouço, ouvindo gera fé na minha vida, que me capacita a obedecer, que me leva a cumprir justiça de Deus. Consegue ver que lindo? Precisa de uma obediência, né? De coração. Vamos falar sobre santidade, rapidinho. Santidade? Santidade. Desfila aí santidade para nós, por favor. 6,19. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros aos seus corpos em escravidão, a impureza e a maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão a justiça que leva ao quê? Santidade. Justiça que me leva à santidade. Quando eu cumpro justiça de Deus na minha vida, me leva à santidade. Por que eu preciso de santidade? Em Hebreus 12:14 diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Precisamos de santidade para que a gente possa alcançar o reino de Deus. Sem santidade é impossível ver a Deus, e Deus está no seu reino. Então, pela lógica, precisamos de santidade. 1 Coríntios 6:8 diz assim: em vez disso, vocês mesmos causam injustiça e prejuízos, isso contra irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Se eu busco o reino de Deus e busco santidade, eu não posso praticar nenhuma dessas coisas.
Atos 26, 18 ainda vai dizer assim: santificados pela fé em mim. Outra coisa que a fé, lá no começo, me leva à santidade. Santificados pela fé em mim. No final aqui, entre aqueles que são santificados pela fé em mim, começam a entender a relação de todo o plano. A fé que estava aqui no começo, que me capacitou a obediência, que me capacitou a justiça, também me ajuda a cumprir santidade. Isso quer dizer que acabou o tempo. Dá mais um minuto? Um minuto? 2? 5? Mais 5? Já deu 7 ou 8. Eu já perdi. Tá bom. Tá vendo como é que é? Efésios 4, 22 diz assim, 24: revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Vida eterna. Romanos 6, 22 diz assim: mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Vida eterna? Dá uma desfilada aí, vida eterna. Conseguiram compreender? Não, sem tumulto, que eu não tenho tempo. Sem rebolar também. Nada de rebolar. Vocês conseguiram entender? Conseguiram entender essa coisa linda? João 3, 16 ao 21 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna. 1 João 5,11, para terminar, diz assim: este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho, que é Jesus. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi essas coisas para vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Precisamos saber que temos a vida eterna. 6:22, pode ficar aí. Olha que lindo isso. Fruto que vocês escolhem da santidade é a vida eterna. Conseguiram perceber? De maneira rápida, o Fabrício me aconselhou a escrever um livro sobre isso. Talvez eu faça. Quando eu ouço, e grave bem isso, a palavra de Deus. Tudo bem? Obrigado. Acabou o tempo. Quanto mais eu ouço a palavra de Deus, mais vai gerar fé na minha vida. Quanto mais eu tenho fé na minha vida, com a ajuda do Espírito Santo, me capacita a obedecer a palavra de Deus e todas as suas ordenanças. Quanto mais eu obedeço a palavra de Deus, mais eu consigo cumprir justiça de Deus na minha vida. Quanto mais eu cumpro justiça de Deus na minha vida, mais me promove santidade, me faz ter uma vida santa, para que eu possa alcançar a Deus. Quanto mais vida santa eu tenho, mais certeza da vida eterna